Olá, estudantes do nono ano! Estamos de volta para continuar o nosso estudo sobre a ciência química, nossa aula de ciências. A nossa aula de hoje tem como título Modelos Atômicos. Isto mesmo, você já ouviu falar em modelos atômicos? Presta atenção, vamos lembrar algo que já foi estudado. Nós já falamos sobre matéria, lembram? O que é mesmo matéria? Matéria, lembra? Matéria é tudo o que tem massa, né? Balança, serve para medir massa, e volume, ou seja, ocupa lugar no espaço. Você é matéria, a máscara, né, que a gente está usando com muita frequência, é matéria. Se você colocar na balança, ela tem uma determinada massa e ela ocupa volume. Quando você coloca a máscara, olha o volume, o espaço que ela ocupa no seu rosto. Temos aqui uma cadeira, eu, você, o seu caderno, né, tudo aí exemplo de matéria. Estão lembrando? Falamos que a matéria tem propriedades gerais, que ela tem propriedades específicas. E hoje nós vamos procurar responder a esta pergunta. Do que a matéria é feita? Já sabemos o que é matéria. E aí, do que a matéria é feita? Quando nós temos perguntas, quando nós temos questionamentos, é necessário que a gente pense. Você conhece alguém que tem preguiça de pensar? Eu sei que não, né? Você não tem preguiça de pensar, porque exatamente através do pensamento, através da leitura, através desta informação que está chegando até você agora, é que ocorre a aprendizagem, é que ocorre construção de conhecimento. Então, para responder a esta pergunta, do que a matéria é feita? Também diversas pessoas, e durante um tempo muito longo, ficaram procurando resposta, ficaram observando, ficaram raciocinando, ficaram conversando, indagando para chegar a uma resposta. E aí você já deve estar com interrogações. Professora, por que apareceu água e por que apareceu fogo? Matéria é feita de água? Matéria é feita de fogo? Gente, durante muito tempo, durante muito tempo mesmo, um filósofo chamado Tales de Mileto, ele percebeu, né, ele chamou a atenção que a água pode ser encontrada nos 3 estados físicos, sólido, líquido, gasoso. E daí ele falou, olha, a água é o elemento primordial da constituição da matéria. Ah, tá. E aí outras pessoas, outros filósofos também passaram a observar e muitos confirmaram, concordaram com a posição deste filósofo. E a água foi considerada por bastante tempo como elemento primordial para a constituição da matéria. Mas, assim como a ciência não para, a filosofia ela também continuou o seu trabalho. E outros grupos, nesse caso, né, o Tales apareceu individualmente, mas eles sempre trocavam ideias, né? Não era uma só pessoa pensando. E aí, os raciocínios, as observações, continuando, chegaram a uma outra lógica. Bom, a matéria, ela é feita, ela é constituída a partir da combinação dos 4 elementos da natureza: terra, água, fogo e ar. Então, não era somente a água, já mudou o raciocínio, já mudou a lógica. E isto foi seguindo. Os filósofos, eles
vieram e tiraram um raciocínio, um poder da religião. E aí, durante muito tempo, o que eles diziam, a lógica que eles chegavam, era tida como verdade. Para a ciência começar a manifestar os seus primeiros resultados, passou um tempo significativo, né? Das primeiras respostas filosóficas às primeiras explicações científicas, passou um tempo médio aí de 20 séculos. Isso mesmo, pessoal. As informações, as leis, as teorias, os conhecimentos que para nós hoje é algo óbvio, a toda fruta que se desprende do pé, ela cai. Isso para nós é óbvio, mas buscou-se anteriormente uma explicação para isso. Nós vamos falar. Então veja bem, as primeiras respostas dadas àquela pergunta, qual pergunta, hein, que eu fiz ainda há pouco? Do que é feita a matéria, isso mesmo. Então, as primeiras respostas a esta pergunta foram dadas por filósofos e filósofos gregos. A Grécia, ela tem uma importância significativa nas descobertas, nas primeiras informações, né? Os gregos têm uma importância muito grande nisso aí. E aí, só para confirmar, os filósofos, eles trabalham com razão, com raciocínio e com lógica. Agora, a ciência, ela trabalha com observações, experimentos e teorias. Gente, as primeiras explicações científicas, então agora a gente já parte para a ciência. As primeiras explicações científicas feitas por ingleses, principalmente, se dá por volta de 1808, tá? E a partir da Revolução Industrial, a ciência, ela deslanchou, ela teve muito mais trabalho para fazer. E aí, a ciência derrubou. Não é água, não é ar, não é fogo, não é terra, elementos que constituem a matéria. Mas a matéria, ela é constituída por átomo. Essa palavra átomo, ela já havia sido mencionada anteriormente, porque essa palavra átomo, ela é de origem grega e ela significa indivisível, tá? Então, átomo responde agora aquela pergunta. Átomo é a constituição da matéria. Muito bem. Então, agora nós vamos ao título da nossa aula. Modelos atômicos. Para se chegar ao modelo atômico aceito atualmente, muito se percorreu, muito se descobriu. O primeiro cientista a entrar para a história com modelos atômicos foi o John Dalton, tá? Aqui tem uma imagem dele e observando o modelo atômico que ele definiu. Bom, o Dalton, ele observou muito, ele trabalhou muito e ele chegou a algumas conclusões. O que o Dalton falou a respeito dos átomos? Bom, ele falou o seguinte: das combinações dos átomos estaria a origem da diversidade das substâncias. Então ele já falou, olha, essas substâncias que existem, elas existem a partir das combinações entre os átomos. E daí levantou outras questões importantes também. Ele falou que todas as substâncias são formadas por átomos. Ponto.
A resposta novamente. Átomos de mesmo elemento químico são iguais. Então, todos os átomos do elemento químico oxigênio são iguais, mas são diferentes dos átomos do elemento químico hidrogênio. Mas todos os átomos que compõem elemento químico hidrogênio são iguais entre si. Também ele falou que átomos dos diferentes elementos químicos são diferentes. Ou seja, os átomos são todos iguais? Não. Eles têm massas diferentes, têm tamanhos diferentes, tá? Então, se os elementos químicos são diferentes, os átomos que os constituem são diferentes também. Falou aqui em substância simples e substância composta. Nós falaremos nisto posteriormente, não na aula de hoje, mas você vai aprender também. Ele falou o seguinte: olha, as substâncias simples, elas são formadas por átomos de mesmo elemento químico. E as substâncias compostas, elas são formadas por átomos de elementos químicos diferentes. Olha lá em cima, combinação, né? Então, quando átomos de mesmo elemento se combinam, quando átomos de elementos químicos se combinam, vão formar diferentes substâncias. E ele ainda falou de uma recombinação. Então, ele diz que os átomos se recombinam. Então, uma determinada substância, ela reage com outra substância e os átomos constituintes de uma e de outra, eles se recombinam. Então, olha, gente, que interessante, que importante. Isto foi, assim, um boom para a época, né? E aí, o Dalton falou o seguinte: olha, o átomo, ele é uma esfera maciça, então ele não é oco, ele é todo cheinho. Ele é indestrutível, não se pode destruir um átomo. E ele também é indivisível. O átomo não se divide. Nó! Pronto! Resposta dada do que é constituído, do que é feita a matéria. A matéria é feita de átomo. E o átomo? Tudo isso que Dalton falou. Mas eu volto a repetir. A ciência não para, né? A ciência não para. E graças a esse trabalho todo da ciência, outras informações foram surgindo a partir de outras observações, de outras perguntas. Não é isso? Uma resposta, ela só é dada a partir do surgimento de perguntas. Se ninguém pergunta, se eu mesmo não faço perguntas, não tem por que obter resposta. E aí, os cientistas têm essa característica, né, de indagar, de querer sempre saber o porquê. Por quê? Não só recebe aquela resposta, pronto, acabou, é aquilo e nada mais precisa ser feito. Não. A ciência evolui. Nós estamos aí, ó, com o processo de produção de vacinas, não é? O que é que está acontecendo? Ciência, busca de respostas, não é? Então, voltemos aqui aos modelos atômicos. Gente, nesse momento, já passou muito do período de Dalton, já existia a eletricidade. E a eletricidade passou a ser o questionamento. Como é que acontece? A questão do choque, a questão da propagação da corrente elétrica, muitas novidades. E a partir das informações obtidas com o estudo da eletricidade, o que vai acontecer com o átomo de Dalton? Exatamente, ele ficará ultrapassado. Mas foi graças a ele que tudo foi acontecendo. Aí, Dalton havia falado que o átomo é indivisível e que o átomo é maciço. Isso vai mudar agora. Veja bem, Thomson, um outro cientista. O Thomson, estudando aí sobre a eletricidade,
catodo, anodo, uma série de estudos que a gente não precisa aprofundar agora, onde ele chegou. O Thomson, ele identificou no átomo uma partícula de carga elétrica negativa. Opa! Átomo de Dalton, você não é indivisível. Esta partícula de carga elétrica negativa recebeu o nome de elétron. E, então, o átomo continuou uma esfera maciça, porém complexa e divisível. O modelo atômico de Thomson é semelhante ao de Dalton, porém incrustado aqui de carga elétrica negativa. É interessante, esse modelo atômico ele é conhecido como pudim de passas, né? O pudim seria o próprio átomo e as passas seriam a carga elétrica negativa. Ainda durante esse processo aí de elaboração do modelo atômico de Thomson, outros experimentos continuavam a acontecer. E nesses experimentos foi possível identificar uma outra partícula, agora com carga elétrica positiva. E esta partícula, ela recebeu o nome de próton. Então, são partículas subatômicas, são partículas menores do que o átomo. E ainda mais, sobre esse próton, que é possuidor de carga elétrica positiva, chegou-se à conclusão que ele tem uma massa significativa. Tá? Então, no modelo atômico de Thomson, já existia, já se conhecia prótons e elétrons. Continuando, agora o uso da radiação, né? As ondas aí, as radiações, que por vezes são utilizadas em tratamentos contra determinadas enfermidades. Então, utilizando radiação, agora já entra outro cientista no estudo. Rutherford. Gente, o Rutherford, realizou um experimento muito significativo, onde ele utilizou partículas radioativas, ele utilizou lâmina de ouro, ele utilizou placa de chumbo, e aí essa partícula radiativa, ele orientou, de acordo com a estrutura que ele montou, o elemento emitia radiação e tinha um determinado comportamento. A partir do comportamento dessas partículas, ele chegou a uma outra conclusão. Por quê? O que essas partículas faziam? Elas eram orientadas, elas atravessavam um orifício e quando elas encontravam um anteparo, né, onde elas chegavam, algumas partículas batiam diretamente assim que atravessava o orifício, outras partículas atravessavam o orifício e desviava. E aí, de acordo com esse comportamento, Rutherford evoluiu mais ainda o modelo atômico. Rutherford caracterizou o átomo contendo um núcleo positivo e uma eletrosfera negativa. Então, o Rutherford falou assim, olha, o átomo, ele tem uma região central denominada núcleo e tem uma região periférica denominada eletrosfera. Já se sabia da existência de próton, já se sabia da existência de elétron. E aí, o Rutherford falou, os prótons, eles se localizam no núcleo do átomo. Então, o núcleo do átomo é eletricamente positivo. E já se sabia que o próton tem massa. Então, no núcleo do átomo é que se concentra a massa dele. E os elétrons, onde eles estão? Exatamente na eletrosfera, que se encontra ao redor do núcleo. Então, o modelo atômico de Rutherford não era mais aquela esfera. Você consegue observar? O modelo dele, né, está aqui com um fundo esférico.
mas o modelo dele seria esse pontilhado. Núcleo positivo e os elétrons, carga elétrica negativa, girando, se movimentando em órbitas elípticas. Tá? Foi o modelo de Rutherford. Mas enquanto Rutherford trabalhava, outros cientistas também continuavam a trabalhar. E aí veio o James Chadwick. O que o Chadwick fez? Qual a importância dele nisto tudo? O Chadwick, ele descobriu, né, ele chegou à conclusão que existe no átomo uma terceira partícula subatômica, desprovida de carga elétrica, mas possuidora de uma massa semelhante à massa do próton. E esta partícula recebeu o nome de nêutron. Então, o nêutron, ele possui massa, mas ele não possui carga elétrica. Então, ele só agregou ao modelo de Rutherford, tendo o núcleo constituído de prótons e nêutrons, né? O nêutron aqui está mostrando como essa esfera verde, então a vermelha seria o próton que já existia lá no átomo de Rutherford. Aqui o núcleo, onde tem prótons e nêutrons, e a eletrosfera com órbitas elípticas, onde estão em movimento os elétrons. Aí, de acordo com esse átomo, os elétrons, eles ficavam sempre naquela órbita, era fixa. Continuando a ciência, agora vai entrar o Niels Bohr. O Niels Bohr, ele só melhorou o modelo atômico de Rutherford, que tinha órbitas elípticas. O Rutherford, ele chegou à conclusão de que os elétrons, eles não permanecem numa órbita fixa, mas os elétrons, eles são capazes de mudar de órbita aleatoriamente? Não. De acordo com a energia que ele recebe ou que ele libera. Então, ele melhorou o modelo atômico proposto por Rutherford, fazendo como? O núcleo manteve, né? O núcleo, prótons e nêutrons. Mas a eletrosfera, ela contém órbitas circulares com diferentes níveis energéticos e que os elétrons, se eles recebem energia, eles saltam para níveis mais externos, ele vai distanciando do núcleo. Se ele libera energia, então ele perde energia, ele retorna para níveis mais próximos do núcleo, que são níveis que contêm menor energia, né? Quantos de energia. E aqui aparece, então, o modelo atômico de Bohr. É um modelo atualmente aceito e a gente encontra até assim, modelo atômico Rutherford/Bohr, né? Então, o modelo atômico Rutherford-Bohr. Viu como é interessante aprender, conhecer sobre a ciência? Então, hoje no nosso estudo, né, modelos atômicos, átomo de Dalton, átomo de Thomson, átomo de Rutherford e átomo de Rutherford-Bohr, e tivemos aí alguns colaboradores. Então, o átomo não é esférico, não é maciço, não é indivisível. Ele possui partículas menores do que ele, que são as partículas subatômicas. E agora você já responde com certeza, com segurança, qual é a constituição da matéria? Átomo. Muito bem. Agradecida pela sua companhia nesse nosso momento e acesse as nossas atividades na plataforma SMED-GV. É importante para você. Como? Aponte a câmera do seu celular. Tá vendo a imagem que aparece aí no canto da tela? Então, aponte a câmera do seu celular nesta imagem, acesse nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV.
tá certo? Te espero na nossa próxima aula. Beijo!